No final de 2014, já haviam se passado 6 anos desde que minha busca por um lugar imaginário me deixou com cicatrizes mentais e a desconfiança em relação às minhas próprias memórias. Há muito tempo que eu já desisti de descobrir qualquer outra coisa sobre a Kidland, ou sobre a máquina que a implantou na minha cabeça. E, na verdade, eu não esperava encontrar muita coisa, porque qualquer organização ou ramo do governo que fabricasse ou possuísse aquela tecnologia, com certeza teria o poder de permanecer oculta, ou até mesmo de se autoapagar da história. E nós éramos apenas um grupo de jovens adultos, tentando se concentrar em coisas mais importantes, como as nossas dívidas universitárias. E a nossa vida havia retornado à sua monótona normalidade. Mas eu mantive algum contato com Jack e Kate, que eu ainda não conhecia realmente e pessoalmente. Eu ainda não tinha superado o fato de que algo no meio do nada, na Flórida, os haviam torrados dos meus neurônios. E, além disso, havia o Tyler, que a essa altura havia entrado em um modo de conspiração total, embora apenas sobre esse conjunto específico de eventos. Ele estava focado nas histórias que eu havia escrito, 2 das quais eu não podia comprovar os fatos. Eu falei com ele que as histórias ligadas à Guerra Fria não valiam tanto esforço, mas mesmo assim, na minha ausência, ele fez boas conexões e até, eu ouso dizer, ele fez um grande progresso. Bingo! Ele começou usando essa palavra em um longo e-mail que eu recebi uma noite que eu vou resumir ao máximo para vocês. Cara, fiz um amigo online e você precisa dar uma olhada na casa desse sujeito. Eu fui lá e ele me mostrou algo que poderia estar conectado com todo o resto daquela merda. O nome do cara é Boris. Tá, sim, é um apelido, como sempre. E sim, é baseado no hacker do filme do 007, o GoldenEye. Mas, acredita em mim, você vai querer ver isso. Ele mora em Buffalo, Nova York, e eu sei que não é uma viagem curta, mas ele tem uma mercadoria intacta. E não são aquelas armas lasers mortais, mas pode ser algo conectado a elas. É um tipo de videogame. Vá o mais rápido possível se você ainda tem interesse nessas coisas. No começo eu não quis pensar muito nisso, mas é claro que a ideia deixou uma pequena coceira chamada curiosidade, que persistiu e cresceu. E logo eu comprava minhas passagens de avião para um voo para lá, em novembro. O que foi um erro, pois eu deveria ir antes. Só porque eu moro na Flórida não significa que eu não seja um sujeito acostumado com o frio. Eu já tinha visto neve muitas vezes, mas, para que conste aqui, em novembro de 2014, a Nova Inglaterra estava tendo uma nevasca infernal. Dessa vez eu não estou escrevendo isso do conforto, em frente à mesa aconchegante do meu quarto. Não, eu estou numa cama fria, num quarto frio e debaixo de cobertores frios, num notebook com 50% de bateria. Eu escureci a tela ao mínimo para economizar energia. Foi depois de arrumar em uma mala a bagagem de roupas que deveria durar uma semana que eu parti, avisando antes a Tyler e Boris que eu estava a caminho. Eu não vi muitos motivos para avisar a minha irmã e a sua família. Eu até ligaria para ela agora, mas o celular estava fora de área.
E além disso, eu acabei de tomar outra rodada de comprimidos. Eu estou tomando alguns remédios para afastar as dores e ficar acordado. Então, se eu parecer um pouco delirante ou começar a devagar, saiba que é porque eu estou no final de uma febre muito forte. Bem, conheci o Boris e ele é um cara muito legal. Não conheço muitas pessoas que ainda fumam hoje em dia e ele provavelmente poderia fumar menos. Mas existe algo um pouco retrô e rústico em um russo com sotaque que faz um comentário espirituoso e sarcástico e depois acende um cigarro. Sugeri a ele mudar para os cigarros eletrônicos. Achei que isso podia o ajudar a diminuir com os cigarros tradicionais. Boris me encontrou no aeroporto. Me contou um pouco sobre a sua família, a sua migração, o seu time de futebol favorito e a sua outra paixão: colecionar eletrônicos antigos. Ele adorava os desmontar, descobrir como funcionam, os modificar, levar um choque com os capacitores e rir. E parece que ele adora esse tipo de coisa. E ainda utiliza bastante o russo junto com o inglês. E, Tyler, você estava certo. Ele também conhece bastante sobre a história da programação, hacking e videogames. Eu definitivamente adoraria o ter tido como um vizinho enquanto eu crescia. A casa dele fica em um bairro que mal pode ser considerado como parte de Buffalo. É bastante isolado e, embora tenha algumas dezenas de residências, cada uma delas é separada por cerca de uns 400 metros de árvores. Sua casa, onde ele cresceu e agora mantém sozinho, é um prédio de 2 andares que não ocupa muito espaço. Ele a mantém imaculada, o que contrasta com a estrutura logo ao lado. Há muito tempo atrás se poderia dizer que aquilo era uma garagem, mas agora é uma combinação de galpão de armazenamento e laboratório científico, onde há um tapete de cor bege velho e rasgado, enterrado debaixo de centenas de caixas de papelão e componentes eletrônicos espalhados. Ele mantém alguns aquecedores no local, mas que só ficam ligados quando o laboratório está ocupado. Então, na hora que nós entramos, estava um gelo. E como eu odeio isso! A única coisa que eu sabia com antecedência era que ele tinha algum tipo de jogo estranho e único. Ele não falou sobre isso durante todo o jantar, que eu direi aqui, eu percebi que ele preparou com uma certa alegria. Ele me tratou como se eu fosse um velho amigo, embora nós tivéssemos acabado de nos conhecer. Acho que ele gosta muito de conhecer gente nova e de praticar a sua hospitalidade. Durante o jantar, ele me perguntou sobre as minhas histórias anteriores. Ele queria saber mais sobre a Kidland em particular, pois era a única onde o principal protagonista estava sentado à mesa comendo risoto com ele. Mas eu não tinha muito a acrescentar ao que ele já havia lido. Então você gostar das histórias assustadoras que a internet tem a oferecer? Eu ainda leio às vezes. Eu não me importo com os estereótipos e temas recorrentes, desde que tenha um conceito interessante, que faça a pessoa refletir ou que tenha conseguido transformar algo corriqueiro em algo sinistro. Eu cresci assistindo a muitos filmes de terror e também li alguma coisa. Mas às vezes eu sinto que essas coisas caem numa armadilha comum, a de revelar ou dizer demais. Quase me dá vontade de parar de ler ou de assistir nessas horas. Porque você gosta daquela sensação de medo, não é?
e fica imaginando se a verdade na história seria muito mais assustadora do que a que já foi revelada. Mas quando se perde aquele medo inicial, cara, você nunca mais consegue recuperar. Com essa resposta, ele sorriu para mim e deu outra tragada no cigarro. Boris me disse que era sempre depois da meia-noite que ele estava no seu auge, pois era nessa hora que ele começava a escavar e desmontar coisas. Coisas obscuras, coisas eletrônicas, informações, descobertas e teorias. Ele devorava tudo. Ele ansiava por aprender, por ser o cara mais inteligente do mundo no assunto coisas inúteis. Em resumo, todas as coisas que nunca seriam úteis em uma carreira profissional normal. Boris me levou para o seu laboratório garagem de ciências, onde eu estava totalmente confiante de que ele não iria me matar. Nós passamos por todas as caixas para encontrar na parte de trás a sua mesa de trabalho, com o seu atual projeto. E, sob uma luz fluorescente, havia 2 TVs de tubo, antigas e pequenas. Uma era uma Zenith, que provavelmente era do final dos anos 80, e a outra era um produto sem marca da qual eu nunca tinha ouvido falar. Essa aqui é o modelo da Rússia. Foi a primeira coisa que o Boris me explicou. O NTSC é adequado para a maioria das coisas, mas eu precisava de algo que pudesse executar o SECAM. Ele então me mostrou o hardware ao qual elas eram conectadas. Na prateleira embaixo da mesa havia um monte de fios e conversores, alguns cobertos de poeira, todos embolados como se um acidente industrial estivesse prestes a ocorrer. Na frente de todo aquele cobre havia um videocassete gigante, preto e sólido, cerca de 2 vezes maior que o maior que eu já me lembrava de ter visto quando era criança. Era alto e largo, e a aba de entrada para as fitas era quase indistinguível no seu painel frontal. É isso? Eu perguntei a ele. Parece algum tipo de mistura de videocassete com tanque de guerra. Passei anos construindo ele e encontrando as peças compatíveis. Existe apenas alguns outros em todo o mundo, e talvez não exista nenhuma unidade que seja uma original de fábrica. Isso que você vê aí não teria sido possível sem a ajuda da minha comunidade na internet. Você está dizendo que essa coisa é toda caseira e projetada pelos usuários? Praticamente caseira desde o início. Embora alguém tenha conseguido encontrar metade de um manual do seu sistema. Isso nos deu o começo que nós precisávamos para chegar a algum lugar. Quantos de vocês ajudaram? E para que serve isso, afinal? Bem, não muitos. É como um clube de elite. Olha, você vê isso? Eu olhei mais para o fundo na mesa e percebi que a enorme caixa funcionava com um plug de 240 volts. Precisava de energia extra para funcionar. Eu perguntei, ela reproduz fitas normais? Sabendo que era uma pergunta estúpida. Ele me disse que sim, claro, mas que a coisa era principalmente um computador. Era uma máquina poderosa, mas obsoleta, construída com peças específicas de alta resistência, e que ele havia perdido a noção de quanto tempo e dinheiro havia investido nela, que o dispositivo era um software capaz de ser construído, e que se especulou que o hardware nunca havia saído do estágio de protótipo. Eu imaginei que talvez isso não devesse ser algo espantoso.
A menos que isso pudesse fazer algo como projetar animações perdidas da Disney em sua mente ou algo assim. E me perguntei qual seria o objetivo de se construir isso. Eu posso alternar entre as duas TVs. Ele pode rodar em 2 formatos diferentes. Só vou mostrar a você um deles esta noite. Boris explicava enquanto eu o seguia até um armário de metal no canto da garagem. Ele pegou uma caixa de dentro do armário, a abriu e tirou uma daquelas fitas de VHS antigas, do tipo feito de plástico e com a tampa que se abria dentro do videocassete. Era preta e cinzenta, sem marcas. Havia apenas uma etiqueta gasta com uma palavra escrita à mão. Coelho. A fita não tinha parte transparente, então era impossível ver as bobinas na parte de dentro. Aqui, tome cuidado. Ele a colocou na minha mão. Ela pesava cerca de 1,5 kg, um pouco mais pesado que um disco rígido moderno. A essa altura eu já havia descoberto que aquela ali não era uma fita de vídeo normal. E não era de se admirar que o hardware tivesse que ser construído em torno dela. Você já abriu essa fita? Você não pode a abrir sem a destruir. Alguém da comunidade já tentou isso. Mas, pelo menos ele conseguiu dar uma olhada dentro dela? O sujeito que abriu uma estava filmando. Você pode ver algumas peças no interior antes que ela queime. Ela reage com ar e pega fogo. Há um carretel aí e você pode ouvir a fita indo e voltando no videocassete. Mas não sabemos do que ela é feita. Não queremos abrir uma outra novamente para perder. Mas, então, o que fica em contato com o hardware? Em resposta, o Boris virou a fita e abriu a aba onde normalmente ficaria a fita magnética. Só que aqui ficava algum tipo de vidro preto sólido. O que quer que alimentava os leitores com os dados o fazia por meio desse material opaco. Se você achar isso estranho, espere até ver o conteúdo. Admito que comecei a ficar com uma certa ansiedade. Boris havia me fisgado. Ele acendeu um cigarro e levou o aparelho para a mesa. O colocou posicionado para ficar junto a uma câmera de vídeo com um microfone. Ele me explicou em termos técnicos que o hardware deveria ser conectado a uma câmera e um microfone, que nada se sabia sobre qual era o periférico original, mas que, no entanto, eles descobriram que uma marca específica de uma câmera de vídeo russa, junto com alguns pequenos ajustes em suas placas de circuito, poderia ser compatível. Boris encerrou categoricamente a sua longa narrativa de tudo que era necessário fazer para que as coisas funcionassem, dizendo: o software é interativo. Então, bem, parecia um jogo assustador. Era um jogo russo reproduzido em um hardware estranho e arcaico e que, por algum motivo, era um sistema baseado em um videocassete tradicional. Ok, isso é sombrio. Ele verificou tudo, ligou a TV e colocou o software na máquina. Eu me preparei para quaisquer visões do inferno que estivessem prestes a aparecer na tela e me perguntei o quão realista seria o sangue. Mas não. Esse não era o caminho que a coisa tomou. Em vez disso, apareceu um coelhinho fofo e confiante, sentado e esperando em primeiro plano de cor sólida sobre um céu azul 2D, sem logotipos ou menus à vista. Era um jogo de plataforma ou um apontar e clicar, embora ele estivesse olhando para a esquerda em vez da habitual direita. Ele tinha uma boa animação enquanto aguardava ocioso à espera de algum comando.
Apesar do vídeo pixelado e com a criatura se movendo a cerca de 5 quadros desiguais por segundo. Então eu perguntei, como eu devo controlar o coelho? Boris apenas apontou para a câmera. Você olha para ele e fala. Então eu tenho que dizer a ele o que ele tem que fazer? Sim, ele precisa ver um rosto falante. Mas não sabemos se ele realmente reconhece a pessoa. Por um tempo isso era tudo que nós víamos depois que o jogo começa. O pouco que temos do manual mencionava a câmera apenas uma vez. Boris disse algo em russo que traduziu para mim como começar. Isso fez o coelho sorrir e um espaço em branco e sólido apareceu na tela. Achei que fosse um espaço reservado para o título do jogo, ou apenas um gráfico faltando. O coelho então perguntou em um bizarro russo, enérgico e estridente, e com um forte sotaque que Boris traduziu para mim. Diga olá para mim, e começaremos a nossa aventura. Também ficamos presos aqui, tentando adivinhar o seu nome durante meses, como se fosse o desafio de Robert Stanscream. No início não sabíamos nem mesmo que ele precisaria ser nomeado. O software incompleto é uma merda. Ele me disse o que era olá em russo e me ofereceu uma chance. Então me virei para a câmera e, claramente brincando, falei: Zadastrivite, coelho raivoso. A criaturinha riu em tom de brincadeira e balançou a cabeça negativamente. Com o tempo, alguém descobriu o nome. Pensando bem, deveríamos ter tentado este nome desde o início. Zadastrivite von Boom. O coelho sorriu e acenou. E então começou a andar para a esquerda. Eu respondi incrédulo. Fumbum? Qual é? Sim, em russo nós soletramos com 2 N's. Não faço ideia se isso é oficial ou não no jogo. Boris então pronunciou em russo algo parecido com um nome que soava como se fosse uma espécie de brinquedo sexual. Ele riu e me disse que todos os outros em seu grupo tiveram reações semelhantes ao pesquisar no Google. Mas aparentemente era para ser um jogo infantil. Então, claramente, era apenas um nome inocente e divertido de se dizer. Depois disso, eu fiquei apenas ali parado, observando e fazendo algumas perguntas. Era um jogo simples, com 5 níveis longos. O primeiro nível era um belo campo aberto. O segundo nível era uma longa estrada com carros abandonados, que parecia ter algo mais sombrio. Mas o terceiro nível voltou à natureza, e era um scroller vertical, no qual Boris guiava Boom até uma árvore, subindo nos galhos certos e, a certa altura, devolvendo um ovo perdido a um pássaro. O quarto nível era novamente um cenário urbano, dessa vez explorando um shopping vazio, cheio de artes de produtos e logotipos, satirizando a cultura americana. Eu achei estranho o tom de mudanças no jogo e me perguntei aonde tudo isso estava levando, já que nenhum personagem humano ainda havia aparecido. O último nível aconteceu em um parque da cidade, coberto de árvores pixeladas, que eventualmente levaram a uma área que parecia um pouco com a Times Square. Os edifícios estavam intactos, mas cobertos de trepadeiras, e animais como veados e esquilos viviam na estrada, transformada em um prado de coexistência pacífica. Se você já assistiu a Eu Sou a Lenda, com certeza terá uma ideia de como era essa tela final. E, honestamente, era uma pixel art magistral para um jogo que o grupo de Boris acreditava ter sido feito nos anos 90. E gostei de como tudo começava com uma paisagem plana de 2 cores
e gradualmente se tornava muito mais detalhado conforme o jogador avançava. E enquanto eu observava o Sr. Boone se reunir com a sua família, sua esposa Coelho e 3 filhos, e depois todos tirarem juntos uma soneca no vale da Times Square, eu senti meu coração ficar mais leve por um momento. Este jogo não era nada assustador. Era poético. Com toda uma civilização pós-humana, onde a vida ainda persistia. A última vez que eu senti algo semelhante foi quando eu assisti aquele antigo desenho animado, Paz na Terra, de 1939. É triste, mas esperançoso, e eu poderia respeitar isso. A impressão inicial que tive foi que este poderia ser um jogo perfeito para iPad. Tem 1 hora de duração, era criativo e era fácil de jogar. E devo mencionar que não existiam realmente inimigos no jogo, mas existiam alguns encontros controversos com outros animais. Alguns começavam a discutir e outros queriam brigar. Mas Boris dizia ao coelho o que dizer para evitar um confronto violento e resolver as coisas pacificamente. Até mesmo alguns dos animais mais brutos ou de aparência mais cruel que eu esperava que ele tivesse que pular ou chutar, poderiam ser reprimidos ou argumentados. Eu disse a Boris que realmente havia gostado do jogo e que, apesar de minhas expectativas de que fosse uma criação demente ou, sarcasticamente falando, fosse um cartucho mal assombrado, eu estava feliz por poder ter tido essa experiência. Mas então ele teve que estragar as coisas. Foi uma jogada perfeita. Levamos 1 ano para descobrir todas as respostas certas. Não é o jogo mais desafiador já feito, mas acho que já foi o suficiente por esta noite. Eu fiquei desapontado. Eu queria ver mais. Amanhã ele prometeu. Amanhã ele me mostraria o resto do jogo. Eu presumi que isso incluiria todas as maneiras pelas quais o jogador poderia falhar. Mas aquela era uma pequena história tão terna. Então imaginei, como seria o fim do jogo? Seria apenas um "ops, tente novamente"? A casa do Boris tinha 3 quartos, e eu fiquei com o segundo maior. E enquanto eu adormecia sob cobertores limpos, eu pensei na jornada de Boone, e me perguntei se Boris propositalmente só havia me mostrado um jogo perfeito naquela primeira noite. Nós almoçamos na cidade no restaurante favorito de Boris. E embora ele se oferecesse, eu não poderia deixar que ele pagasse pela minha refeição. Enquanto nós comíamos, nós conversávamos sobre as outras histórias e sobre a próxima a ser escrita, que ele presumia que seria esta. Talvez tenha sido por isso que ele concordou em me receber, para contar a história do Fum Boom e o seu estranho hardware de origem obscura. Eu disse a ele que talvez a escreveria, mas que se não fosse algo assustador, eu provavelmente não estaria inclinado a escrever. Bem, obviamente eu agora estou escrevendo. No início da nossa segunda noite com o Coelho Animado, Boris explicou que nós exploraríamos as consequências dos erros do jogador e o menu do desenvolvedor, que só estava acessível na versão original em russo. Como qualquer outro jogo, o menu do desenvolvedor permitia que se pulasse as fases e se alterasse os parâmetros. Foi tudo de fácil acesso. Tudo que ele precisou fazer foi conectar um teclado antigo na porta PS2 na parte traseira
e ele apareceu na tela de introdução. Em vez de ter que observar o coelho passar de uma tentativa para outra, ele pulou direto para a primeira fase. Bonfim se teletransportou para o problemático rato do campo, em busca da sua meia perdida. Normalmente, para vencer, o jogador abriria sua tela de inventário, que raramente é usada, pois existem apenas 8 itens em todo o jogo, e escolheria as agulhas de tricô que ele possuía, para que o Boom pudesse gentilmente fazer uma meia nova, em vez de buscar a outra em uma busca sem esperança em um vasto campo. Mas aparentemente também era importante confortar o rato primeiro. Segurem-se, disse o Boris com um sorriso sarcástico, provavelmente citando a Jurassic Park. Ele equipou o coelho com as agulhas de tricô, antes de falar com o rato. E o roedor, acho que pensando que estava sendo atacado, reagiu, gritando a plenos pulmões e correndo até o coelho, pegando as agulhas e as enfiando no pobre Boom. Ele gritou de agonia e ficou imobilizado, apenas olhando para as pernas, sangrando de dor enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu tenho certeza que murmurei alguns palavrões nesse ponto. Essa escolha incorreta foi aparentemente um fim de jogo, que o deixou bloqueado. A única opção era reiniciar todo o sistema, o que parecia ser uma falha de software do protótipo. Ou isso era apenas para esfregar sal na ferida. Da segunda vez, o Boris me mostrou uma resposta simples e incorreta, que foi um pouco menos horrível. Boom chamou o rato de idiota. Em resposta, ele o mordeu e fugiu, deixando um pequeno ponto vermelho no braço de Boom, que Boris me garantiu que ficaria por lá durante todo o jogo. Ele enfatizou que havia 2 tipos de falhas. Havia finais de jogo que o bloqueavam e escolhas erradas, que ainda permitiam que você continuasse a jogar. Os tipos de finais não estavam restritos à forma como você falhava. Os finais de jogo e escolhas erradas podiam ser causadas por respostas erradas ou decisões erradas de inventário. Isso significava que havia várias maneiras de terminar o jogo, com ferimentos graves ou as finalizações, das quais falarei mais tarde. A jogada perfeita, o jogo mediano ou alcançando o final sombrio. Eu já tinha visto a jogada perfeita. No jogo intermediário, Boom consegue evitar a morte, mas ainda irrita vários animais que sofrem ferimentos físicos ou mentais. Quaisquer cicatrizes são permanentes e, se Boom for insultado verbalmente, seu rosto se distorce um pouco e ele finalmente passa de um sorriso para uma expressão sombria e sem alma. A variedade e a atenção aos detalhes são impressionantes, e alguns dos ferimentos são bastante desagradáveis. Até mesmo errar uma vez impede que Boom tenha o seu dia perfeito, e na tela final ele virará as costas para a sua família, e para o vale simplesmente sairá da tela. A seguir, o Boris me mostrou o final sombrio, que é tão difícil de conseguir quanto o final perfeito, já que você tem que evitar ser morto ou mutilado, mas ainda assim fazer todas as escolhas erradas que causem ferimentos. E, na verdade, ele foi morbidamente engraçado. O coelho, parecendo totalmente abatido e cansado da vida, depois de falhar com todos os outros residentes animais do jogo, volta para sua casa. Vê sua família e as outras crianças sorridentes. E então, ele pega uma faca de açougueiro gigante e, do nada, começa a decapitar a todos, até mesmo a seus próprios filhos. Agora, se você gosta desse tipo de humor,
ficará feliz em saber que as cabeças dos animais ainda sorriem. Isso enquanto elas rolam e jatos de sangue espirram saindo de seus pescoços. Como adulto, eu estou de bem com essas coisas. Mas, sim, isso definitivamente daria a qualquer criança azarada que conseguisse terminar o jogo dessa forma sérios pesadelos. Então, Boom comete o seppuku. A tela pisca e as ruínas do vale da Times Square são subitamente engolfadas por um fogo infernal ardente, em um loop interminável. Era o fim. Nesse ponto, eu gostei ainda mais do jogo, porque esse era o meu lado distorcido que adorava uma comédia de humor negro. Eu realmente queria conhecer as pessoas que trabalharam nisso. Boris também ainda encontrava satisfação nos aspectos sombrios do jogo, embora concordasse comigo que isso era para ser um jogo infantil, e mesmo assim ainda tinha essa porcaria terrivelmente sombria e provavelmente experimental. Qualquer coisa menos do que uma jogada perfeita, e as crianças veriam o coelhinho Fum Boom sofrer lesões corporais graves, enquanto seus pais assistiriam a isso provavelmente chocados. Mas isso não era tudo. Havia uma característica do jogo que perturbava até mesmo aos veteranos mais experientes. E ele realmente não tinha razão para existir, como disse o Boris. Ele teletransportou o coelho para o cenário da estrada abandonada e iniciou a conversa com o guaxinim bandido. Este foi um dos desafios mais brutais, pois não escolher o diálogo certo causaria a morte instantânea. Boris orgulhosamente disse ao guaxinim para ir se ferrar, resultando em uma rápida facada no estômago com uma longa adaga. Consequentemente, ele rouba todos os seus itens e foge. Boris então deixa o jogo parado. Eventualmente, a poça de sangue debaixo de Boom para de crescer. Tudo está parado, e é como se o jogo tivesse travado. Então ele se vira para mim e diz: "Voltaremos amanhã de manhã." Uou! Eu não esperava que os desenvolvedores fossem tão longe. Quando eu acordo no dia seguinte, eu praticamente desço correndo como se fosse manhã de Natal. Boris me leva até a garagem e ele me para antes que eu dobrasse a esquina da última prateleira. Ele primeiro espia a TV e depois acena a cabeça me guiando até ela. O coelhinho Fum Boom era um cadáver em decomposição. Moscas voam ao seu redor e abutres, que eram animações de 2 quadros, atacavam a carniça. Eu fiquei legitimamente perplexo. Por que isto seria programado no jogo? Quem deixaria ligado só para ver isso? Era para ensinar as crianças que a vida tinha consequências permanentes? Todas as mortes e feridas são assim. Parece haver um cronômetro embutido, mas as coisas param de progredir depois de 5 dias. Isso é insano, não é? Nesse caso, amanhã então o Fum Boom nada mais seria do que ossos esbranquiçados. Todas as mortes foram semelhantes, exceto aquela em que ele caiu de um penhasco e simplesmente desapareceu. Isso porque a tela não descia. Boris me disse que os ferimentos incapacitantes eram muito piores. Até ele tinha dificuldades em suportar assistir, a ponto de não ter me mostrado a todos por completo. Se Fum Boom não conseguisse se mover, ele pediria ajuda depois de 1 hora. Se ele não sangrasse, começaria a morrer de fome e definharia alguns dias antes do início da decomposição. Houve casos em que ele tentou mancar para casa,
mas não conseguiu sair da tela antes de desmaiar. Boris descreveu uma situação em que formigas de um pixel único apareciam e rasgavam lentamente a sua carne ainda quente, aumentando gradualmente em número até que não restasse nada além do seu esqueleto. E isso foi completo com sons nojentos de mastigação e de mordidas. Pois é, por que não? Todo esse jogo era projetado para torturar o seu pobre personagem principal, e também ao jogador por ter falhado com ele. Sob aquele final perfeito havia uma montanha purulenta de horrores, além do ponto de ser apenas uma piada. E talvez tenha chegado a um ponto onde tudo parecia não ter mais sentido. O coelho poderia sofrer inúmeras mortes terríveis, e Boris reiniciou o jogo para me mostrar algumas delas. E também não havia mais nada para traduzir. A coisa sempre evoluía para gritos universais de terror e de dor. Eu fiquei tipo, what the fuck? Uma coisa é ler sobre essas coisas em histórias assustadoras, mas ver e saber que as pessoas dedicaram seu tempo para programar tudo isso. Eu estava quase surpreso de que fotos da minha família sendo morta ou em lápides não tinham começado a aparecer na tela. Quer dizer, por mais doentia que fosse essa porcaria, ela ainda tinha que existir dentro do reino das coisas possíveis. Havia limites, tinha que haver limites. Quando a noite chegou, porém, eu estava melhor. Eu senti que estava pronto para voltar e explorar um pouco mais do jogo, agora que estava quase insensível à violência. E só restava realmente uma coisa a fazer: jogar em inglês. Sim, nós podemos. Mas eu não gosto do que acontece. Eu me perguntei como a coisa poderia ser pior, a tal ponto que até mesmo a vontade férrea de Boris poderia estremecer um pouco. E eu logo saberia como e por quê. No menu do desenvolvedor, ele mudou para a versão em inglês. Surgiu uma confirmação e, ao aceitar a alteração, o jogo foi reiniciado. Embora o videocassete ainda pudesse reproduzi-lo, ele agora funcionava em uma frequência diferente, que a televisão russa não conseguia exibir. Demorou alguns minutos para Boris trocar os fios para outra TV, a TV americana, e instalar uma filmadora compatível. Dessa vez um modelo RCA dos anos 80. Boris hesitou um pouco antes de ligar tudo, mas ele não se preocupou em me perguntar se eu realmente ainda queria continuar com isso. De forma ameaçadora, as luzes da garagem piscaram por apenas alguns segundos depois que ele ligou o hardware e começou a carregar a edição local do jogo. Boris olhou para mim como se já estivesse acostumado com isso. Não sei se a carga do videocassete é maior ou algo assim, mas essa versão é meio que atrapalha a fiação próxima. Geralmente não a executamos por mais de meia hora nesse modo, só por segurança. Nós ainda estamos tentando descobrir o porquê isso acontece. Era estranho, mas fora isso o jogo aparentava funcionar da mesma forma. Até mesmo seu título ainda estava faltando na tela inicial. E pela primeira vez eu não precisei de um tradutor para o diálogo com o Boom. Ele parecia ainda mais um personagem de desenho animado, embora a narração ainda fosse obviamente feita por um russo. Os tradutores do roteiro só tinham um conhecimento básico da língua inglesa. Das cerca de 300 linhas de diálogo do jogo, cerca de metade foram quebradas ou apresentaram inflexões erradas. Mas ainda assim era jogável e compreensível o suficiente.
e acho que qualquer criança americana seria capaz de entender a história sozinha, apesar de que certamente não deveriam fazer isso. Você está pronto para a aventura? Diga um olá para mim e vamos embora! Boris fez um gesto para que eu assumisse o jogo. Então cheguei na frente da câmera e respondi: "Olá, Fumbum." O coelho sorriu, acenou e caminhou para a esquerda. Então tudo começou. Com Boris assistindo, eu joguei o jogo em uma honesta tentativa. Mas eu errei a maioria das opções de diálogo, porque Boris só havia traduzido algumas delas anteriormente para mim. Boris me deu algumas dicas, mas eu queria ver como eu me sairia sozinho. Depois de ter que reiniciar mais de uma dúzia de vezes, eu consegui chegar à metade do terceiro nível, antes de morrer novamente. Momento em que 2 horas haviam se passado e as luzes piscantes se tornaram mais frequentes. Boris desligou o jogo. Me disse que eu tinha me saído muito bem e que era melhor parar por esta noite. Eu ainda queria terminar. Eu já havia superado as consequências perturbadoras do fracasso e realmente tinha o desejo de completar o jogo. A versão em inglês parecia ter apenas 2 dubladores, um com uma voz mais profunda e rouca. O outro homem fazia um falsete muito bom para as poucas personagens femininas com quem interagia. E agora que eu tentava dizer coisas diferentes para passar pelos desafios, eu descobri que o sistema estava procurando certas palavras-chave. Contanto que elas fossem ditas, o resto da frase não importava. 2 ou 3 palavras normalmente básicas só tinham que ser ditas em ordem, e nenhuma delas estava além do que uma criança de 8 anos saberia pronunciar. E eu acho que os gritos do Sr. Boom foram ainda piores na dublagem. Era como se os dubladores estivessem gritando diretamente no microfone. Seus gritos de morte soaram crus e não eram filtrados, quase nada parecidos com os gritos nos desenhos animados. E eu odiei isso. E com essa versão não havia um menu de desenvolvedor que eu pudesse usar para pular até o final. Perguntei ao Boris se havia algo de diferente nela. Não havia. Todos no grupo já haviam vencido nos 2 idiomas há muito tempo, mas ninguém deixava o inglês funcionar por mais de 3 horas. Esse era o recorde, porque as anomalias elétricas só pioravam e havia preocupação de incêndios ou outros danos permanentes ao sistema de energia de uma casa. Ninguém sabia por que o jogo se comportava assim ou como ele interagia com a fiação. Depois de 2 horas, Boris me disse que o zumbido começaria. Ele não me deu mais detalhes, mas imaginei que esse som deveria ser semelhante ao feedback do áudio. De alguma forma, emitido através do cobre isolado. Apesar disso, eu ainda poderia continuar a experimentar mais um pouco amanhã, contanto que eu continuasse usando apenas por breves períodos de tempo. Ele não estava disposto a causar milhares de dólares em danos à casa da sua família, deixando um jogo estúpido ligado por muito tempo. E isso era justo. Fomos a um buffet movimentado para almoçar. O restaurante estava lotado de gente e todos estavam amontoados para pegar comida. Depois, o Boris queria trabalhar em outras coisas durante o dia, pois a sua vida não girava em torno daquele jogo, e ele já havia me mostrado praticamente tudo que ele tinha a oferecer. Então, eu passei mais algumas horas daquela tarde jogando.
Acabei ficando um pouco frustrado por ter que fazer tudo de novo depois de falhar repetidamente nos desafios de uma única chance. Mas eu era teimoso demais para pedir ajuda ao Boris. Em vez disso, para desabafar, eu comecei a matar o Fumbum repetidamente. Eu iria atrás das mortes que eu ainda não tinha visto. Repetiria as minhas favoritas e perderia tempo espancando o herói de maneira geral, coletando todos os ferimentos possíveis. Não sei explicar porque eu comecei a gostar disso. Talvez tenha sido apenas a exposição repetida ao jogo. Eu definitivamente comecei a ficar entediado com o jogo. Mas é isso que acontece quando você vê os limites, o roteiro e a codificação por trás de um jogo. Comecei a me perguntar se eu poderia realmente contribuir de alguma forma para a pesquisa do grupo do Boris. Alguém teria sido um sádico total com o coitado do Fumbum, simplesmente o matando repetidas vezes, com tão pouca piedade quanto os predadores do mundo real lhe teriam. Eu realmente não queria ser mal com o coelho. Eu não tinha nada contra ele pessoalmente. Mas, pela ciência, eu queria me aprofundar um pouco mais. Como eu estava constantemente reiniciando o hardware para reiniciar o jogo, percebi que não precisava me preocupar com as limpezas que Boris me disse para fazer enquanto jogava. Boris dizia: a cada hora desligue o jogo por 10 minutos, por uma questão da fiação. Mas eu estava fazendo jogadas de no máximo 15 minutos. Então eu queria acreditar que a carga, ou como deveríamos chamá-la, nunca teria chance de se acumular. Olhando para trás agora, eu provavelmente deveria ter feito o que ele falou de qualquer maneira. Desculpe, Boris. Passar a noite inteira desvendando o jogo me lembrou de quando eu era criança novamente, procurando falhas e quebras de sequência no meu velho e confiável Super Nintendo. Portanto, havia um sentimento de nostalgia, misturado com a emoção de fazer isso com um software que poucos haviam jogado. Mas, depois de tantas horas tentando descobrir algo que o grupo ainda não havia descoberto, a excitação e a novidade começaram a diminuir e o jogo se tornou apenas mais um jogo estranho e obscuro. E eu não sei por que demorei tanto a perceber, mas apenas alguns minutos antes de desistir, eu percebi que nem sabia se o jogo estava salvando algum dado que pudesse mudar as coisas em uma jogada após cada uma das minhas muitas redefinições. Boris nunca mencionou nada sendo armazenado, ou se o videocassete tinha um disco rígido, ou se a fita estava sendo gravada. A questão de se salvar um arquivo nunca surgiu, e eu nunca perguntei. Então, eu provavelmente perdi a noite inteira tentando configurar variáveis que provavelmente nem existiriam. Depois que aceitei isso como um fato, eu fiquei bastante cansado do jogo em geral. Eu já estava farto dele. Talvez eu fizesse mais algumas perguntas a Boris antes de partir, mas seriam mais sobre a história do jogo, suas possíveis origens, teorias, etc. Fora isso, eu já me sentia prestes a voltar para casa. Então eu me virei para a câmera, acenei um adeus e estendi a mão para desligar o sistema. Mas, durante o trajeto da minha mão até o botão liga e desliga do videocassete, eu juro que captei algo no canto da minha visão, durando apenas cerca de 1 segundo. A tela piscou e, por alguns frames, apareceu uma nova animação do Fumbum que eu nunca tinha visto. Ele estava de frente para a tela e olhando feio e com raiva.
Eu estava cansado e não consegui processar o que acabava de acontecer rápido o suficiente. Eu já havia desligado o sistema antes de perceber completamente o que tinha acabado de ver. Todos nós temos aqueles momentos em que ficamos congelados, tentando aceitar se acabamos ou não de vivenciar algo bizarro. Mas eu não pensei muito nisso e me fiz crer que estava apenas vendo coisas. Apertei o interruptor principal ao sair da garagem para desligar tudo lá dentro. Mas, Boris, sinto muito. Eu estraguei tudo. Embora eu quisesse pensar que não. Eu simplesmente esqueci e deixei a fita dentro da máquina.